Uma das maiores perguntas que os fãs de Game of Thrones e House of the Dragon fazem é em relação à Casa Velaryon. Por que a segunda casa mais poderosa de Westeros nos eventos de A Casa do Dragão simplesmente não é citada em Game of Thrones? E é sobre isso que nós vamos falar no vídeo de hoje. House Velaryon's origins reach back to old Valyria. More ancient even than House Targaryen. E aí, seus geeks, tudo certo? Eu sou o Marcos Veloso e o vídeo de hoje é pra gente contar um pouquinho do que aconteceu com a Casa Velaryon entre Game of Thrones e House of the Dragon, para que eles fossem de uma das casas mais importantes, poderosas e ricas de Westeros para uma casa que não é nem citada na série de Game of Thrones. Bom, então sem enrolação, vamos pontuar primeiro uma coisa bem importante, né? Os eventos das duas séries se passam com uma diferença de cerca de 200 anos. Lá no comecinho de House of the Dragon nós temos o recado de que a série se passa 172 anos antes do nascimento da Daenerys. Em Game of Thrones a Daenerys já é crescida. E também é bom a gente pontuar que o Corlys Velaryon é o maior Velaryon da história da casa em Westeros. A gente não sabe dos grandes Velaryon que existiram na antiga Valíria, que também deveriam ser grandiosos, ainda mais para conseguir colocar a sua casa como uma casa poderosa no meio de casas de dragões, né? Então a gente teve sim Velaryons excepcionais na época da antiga Valíria, mas a gente não tem conhecimentos, registros históricos deles. Então, para todos os efeitos, o Corlys Velaryon, o Serpente Marinha, é o maior Velaryon de todos os tempos. Ou seja, na época dele, a Casa Velaryon alçou ainda mais o seu status, né? Então eles se tornaram ainda mais poderosos, influentes e importantes. Só que desde do começo da dinastia Targaryen em Westeros, os Velaryon são muito próximos dos Targaryen. Então sempre que um Targaryen está governando, ele tem um Velaryon perto dele ali. A mãe do Aegon o Conquistador era uma Velaryon, e os Velaryon desde então vão sempre tendo posições no Pequeno Conselho, vão tendo posições importantes no Pequeno Conselho. Agora, no Pequeno Conselho da Rhaenyra, por exemplo, o Corlys é mão da rainha. Eles são geralmente mestre dos navios, que é a parte de expertise dos Velaryon, e eles sempre mantiveram essa posição. Então, pra gente meio que estabelecer aqui um parâmetro do que aconteceu, basicamente, nestes cerca de 200 anos aí, os Velaryon se mantiveram nestes cargos importantes do Pequeno Conselho até o reinado do pai da Daenerys, o Rei Louco Aerys II. E aí tudo muda no dia que a Daenerys nasce, né? A gente tava no meio de uma rebelião, a rebelião do Robert Baratheon, né? Então os Baratheon estavam ameaçando a dinastia Targaryen entrando em guerra, e a Daenerys nasceu num dia de grande tempestade, até por isso que ela ficou conhecida como Daenerys nascida da tormenta, porque ela nasceu no dia que teve uma chuva ferrenha lá em Pedra do Dragão, chuva essa que destruiu a Frota Velaryon. A Frota Velaryon estava ancorada em Pedra do Dragão, que é o lar dos Targaryen. Os Targaryen estavam em guerra, então eles estavam se protegendo das margens ali, porque Pedra do Dragão é uma ilha, então para invadir Pedra do Dragão os inimigos teriam que chegar com navios, daí a Frota Velaryon estava lá, só que deu essa grande tempestade que marcou aí o nascimento da Daenerys, e junto com ela, com a pessoa que provavelmente vai ser a maior Targaryen de toda a história, pelo menos da história de Westeros, vem a destruição da Frota Velaryon, um dos maiores poderes que os Targaryen tinham para usar nessa rebelião. E aí, nós chegamos no final da rebelião do Robert, quando o Robert Baratheon acaba com a dinastia Targaryen em Westeros e assume o Trono de Ferro. Nesse momento, o Robert não simplesmente descartou os Velaryon porque eles eram próximos dos Targaryen e tratou eles como inimigos, não. Ele pegou Pedra do Dragão, que é o lar dos Targaryen, e deu para o irmão dele, o Stannis. Então Pedra do Dragão meio que se tornou um ramo de Ponta Tempestade, né? Como que funciona a Pedra do Dragão? Pedra do Dragão é a casa dos Targaryen e Porto Real é a casa de quem manda em Westeros. Então se é um Targaryen mandando em Westeros, os Targaryen ainda vão ter a casa deles lá, que é Pedra do Dragão, mas eles vão ficar também em Porto Real porque é quem controla o Westeros. Acontece a mesma coisa com os Baratheon. Ponta Tempestade é o lar dos Baratheon, mas o Robert fica em Porto Real porque ele governa os 7 reinos, né? Então ali é meio que o centro do continente para ficar o rei, a pessoa que controla tudo isso. Então ele tirou a casa dos Targaryen, os Targaryen sim eram inimigos do Robert, e deu essa casa para o Stannis, se tornando assim um ramo dos Baratheon ali. E neste momento os Velaryon passaram a ser subordinados do Stannis Baratheon. Então eles respondem ao irmão do rei Robert. E eles continuaram com uma posição importante também, com o Lord Montfort Velaryon sendo um dos mais confiáveis e um dos mais respeitados conselheiros do Stannis. Inclusive, depois que o Robert morre e o Stannis começa aquela guerra dos 5 reis que a gente vê em Game of Thrones, o Montfort
ele fica falando pro Stannis, a gente tem que entrar em guerra, aqueles moleques são tudo bastardo mesmo, você tem que ir pra cima, o trono é seu, e a gente tá aqui pra ajudar, né? Então o Stannis ainda tem esse poderio, e o Montfort simplesmente foi cortado de Game of Thrones, assim como vai acontecer com outros Velaryon que eu vou falar nesse vídeo aqui. Por exemplo, o Montfort Velaryon e a Frota Velaryon são muito importantes na Batalha da Água Negra, aquela batalha que a gente vê no final da segunda temporada de Game of Thrones, quando o Tyrion faz aquele discurso excepcional, né? Tem grandes homens nos esperando lá fora, vamos matá-los. É um discurso muito foda, dos maiores discursos que o Tyrion tem na série. Let's go kill them! E nessa batalha que ele usa fogo vivo para acabar com a frota do Stannis, a maior parte da frota do Stannis era a frota Velaryon, comandada também pelo Montfort Velaryon, que estava ali controlando seus navios. O Montfort morre nesta batalha, mas ele leva alguns navios dos aliados também antes do navio dele afundar. Esse personagem foi cortado da série, e aí neste momento nós temos outros Velaryon surgindo, já que o atual Lorde morreu na Batalha da Água Negra. Um destes Velaryon é, na verdade, um bastardo chamado Aurane Waters. Ele se tornou o mestre dos navios da Cersei enquanto ela governava Porto Real. Por quê? Porque os traços valerianos dele ali fizeram com que ela quisesse ele mais de pertinho, deixando o Jaime morrendo de ciúme, e ele era meio que um pilantra, né? Só que a Cersei adorava e deixava ele ali do lado. No momento em que a Cersei foi presa, o mestre dos navios dela, que já tinha usado um bom dinheiro da coroa para fazer uns navios para ele, pegou os navios que ele já tinha conseguido construir e vazou, né? E agora há uma pessoa ganhando popularidade nos degraus, isso nos livros, tá, gente? Porque também é um personagem que foi cortado da série. Há uma pessoa ganhando popularidade nos degraus, um pirata, e dizem que este pirata é esse Aurane Waters, que quer meio que se tornar o rei dos degraus ali, também usando muito do conhecimento marítimo, conhecimento naval, que os Velaryon têm desde sempre. E com a morte do Montfort Velaryon, quem assume Derivamarca, que continua sendo o lar dos Velaryon, é o filho dele, é o Monterys Velaryon. Só que como ele tem 6 anos de idade, ele é muito novinho pra se meter em diplomacia e tudo mais, então ele ainda tá lá na dele, aprendendo o que ele vai ter que fazer, com o reino dele sendo governado por conselheiros, né, até que ele tenha uma idade e uma noção maior pra começar a se envolver e começar a tentar devolver aos Velaryon aquele nome de prestígio que já foi deles. É claro que com os Targaryen voltando para Westeros, algo que nos livros ainda tá meio para acontecer ali, né? Os Velaryon tendem a se tornarem aliados dos Targaryen de novo e a voltar esse poder. Isso é coisa que a gente talvez veja nos próximos livros que o Martin vai escrever, mas a situação é essa. Os 3 Velaryon principais que a gente tem nesta época de Game of Thrones foram cortados completamente da série e só são citados nos livros. E é por isso que a gente não tem os Velaryon em Game of Thrones. Eles existem nessa época, eles também têm o seu prestígio e o seu poder, mas eles foram cortados da série, assim como Game of Thrones fez com diversos personagens. Reduziu o núcleo de alguns personagens em um personagem só, esqueceu outros personagens porque eles não eram tão importantes assim pra trama, e isso acontece. House of the Dragon tá fazendo isso também, menos, mas tá fazendo com alguns personagens, alguns núcleos. Eles pegam 2 histórias, juntam em uma pessoa só, muito provavelmente é isso que vai acontecer com a Rhaena, por exemplo, a gente já falou disso nesse vídeo que tá linkado aqui em cima. Isso é um artifício de adaptações, né? São mídias diferentes, são tempos diferentes, formas de se contar histórias diferentes, e acontece de cortarem personagens, e por isso que a Casa Velaryon, mesmo existindo e atuando com certo protagonismo nos eventos que a gente está acompanhando nos livros das Crônicas de Gelo e Fogo, esses livros aqui, eles foram cortados. O poder naval que a gente vê na série de Game of Thrones vem só dos Greyjoy. Os Greyjoy, eles são os grandes rivais dos Velaryon em termos de poder naval, né? Eles são aqueles que poderiam rivalizar com eles que vivem ali em Westeros. E a série de House of the Dragon deu muito mais visibilidade para os Velaryon, citando os Greyjoy em alguns poucos momentos, já que eles não se metem nesse começo da Dança dos Dragões. E Game of Thrones deu foco total para os Greyjoy, ignorando os Velaryon. What is dead may never die! Então, gente, eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Não se esquece de olhar os vídeos que estão no card aqui e também olhar os nossos outros conteúdos das Crônicas de Gelo e Fogo. Se você sentiu falta de alguma coisa, ainda restou alguma dúvida, comenta aqui que a gente vai dialogando também. Eu espero que vocês tenham gostado. Não se esquece de se inscrever no canal e até a próxima, pessoal. Tchau, tchau.